capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 4 e 5, diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Meu Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, com o objetivo de te glorificar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer e na beleza da tua santidade te adorar. Pai, como é bom te servir, estar na tua presença, ter uma consciência, uma compreensão, uma clareza, uma certeza de que o Senhor nos ama, nos sara, nos perdoa e nos salva se permanecermos fiéis. Assim, Pai, venha e nos alimente com a tua palavra, o pão vivo vindo dos céus, para que possamos ter saúde física e espiritual, força e disposição para continuar na tua presença até aquele grandioso dia. Pai, assim venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Um dia eu fiquei surpreso, porque um dos meus filhos, eu tenho dois, que estão infelizmente afastados, e o mais novo está agora morando em São Paulo, e ele chegou para mim um dia e disse: pai, eu estou indo a São Paulo. A primeira vez que ele foi à viagem, me deu uns conselhos. Eu tomei um choque assim, porque a minha esposa disse que quando eu vou falar com eles, eu falo como se eu estivesse brigando, assim, conversando é como se eu estivesse bravo, brigando, e eu acho que é cuidado de pai. Aí eu tomei aquele choque quando ele me pediu para dar um conselho para eles, mas ele disse: olha pai, é porque o que o senhor fala para a gente guarda, a gente não esquece, não, fica na nossa lembrança. Às vezes até as pessoas mais vividas do que a gente, de mais idade, eles perguntam por que é que a gente tem aquele comportamento, aquela maneira de ser, de agir, de se portar e de se comportar. Aí eles dizem: é porque o nosso pai nos ensinou como devemos agir. E eu lembro que quando ele disse que ia para São Paulo, eu chamei tanto ele como o outro e disse: eu quero lhe dar 3 conselhos. Você está querendo ir? É um direito seu, vou ficar com pena, com saudade, mas é a sua liberdade, é o seu direito. Vou lhe dar 3 conselhos. Primeiro, seja honesto. Segundo, seja humilde. E terceiro, seja respeitador. Humildade, respeito e honestidade. Sabe por quê? Eu disse a ele: porque se você tiver essas 3 qualidades, honesto, humilde e respeitador, qualquer pessoa estende a mão para você. Se por acaso algum dia você não tiver onde dormir, não tiver onde passar a noite, estiver numa situação difícil, alguém vai dizer: venha passar um dia lá em casa, ou 2 ou 3, porque sabe que você vai ser uma pessoa honesta, humilde e respeitadora. Mas se você não tiver respeito, nem humildade, nem honestidade, ninguém vai querer estender a mão para você. E assim eu fiquei surpreso por esta petição que ele me fez. Mas eu lembro que outra vez eu chamei os 2 para conversar, coisa que às vezes eu converso em casa, e disse assim para eles: digo, ó, se você quer ser uma pessoa organizada na sua vida, seja a sua vida matrimonial, financeira e profissional, aprenda a ser uma pessoa organizada em casa. Porque a casa é a maior faculdade e é a faculdade mais simples aonde a gente aprende a se organizar na vida. Se você não conseguir ser organizado dentro da sua casa, você não consegue ser organizado em mais nenhum outro lugar do mundo. Se você não consegue se organizar no seu lar, não consegue colocar em ordem a sua casa, que você tem o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda, mesmo assim é tudo de perna para cima.
Então a maior faculdade, eu disse para eles, o primeiro passo para você conseguir se organizar é quando você aprende a organizar a sua casa. Você vai estar apto para ser organizado em qualquer outro lugar da sua vida. Pois bem, foi por isso que eu fiz a leitura. Veja, a leitura que eu li tem a ver com o que eu estou falando. Que se alguém não consegue cuidar bem da própria casa, não vai conseguir cuidar bem da casa de Deus. Em Provérbios 14 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a destrói, coloca tudo a perder. Às vezes perde um bom marido, marido trabalhador, marido dedicado, mas por falta de sabedoria acaba perdendo. Às vezes perde até o carinho dos filhos, do esposo, porque lhe faltou sabedoria para cuidar da sua casa. E aquele que não cuida bem da sua casa não saberá cuidar da casa de Deus. É o que diz Provérbios 14. Porém, tanto o marido como a mulher precisam de Deus para esta tarefa. Por quê? O Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edifica. Então o primeiro passo para minha casa ela ser uma casa bem estruturada, bem edificada, é quando eu convido Jesus para entrar nela, para me favorecer, para me orientar, para me guiar, para me dar luz e direção, para que eu possa edificá-la. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão será o trabalho daquele que a edifica. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque ela vai procurar em Deus. Não vai pedir conselho para a vizinha, não vai procurar as orientações da Ana Maria Braga, não vai procurar a cartomante, as amigas do Zap, não vai buscar no YouTube, na internet, ela vai buscar em Deus. Ela vai pedir a orientação dos céus. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalho que a edifica. Vai trabalhar e não vai conseguir edificar. Qualquer vendaval que vier vai derrubar. Veja, a Bíblia diz: aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio. Eu posso até dizer a mulher sábia também, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque não adianta a casa ser bem alinhada, bem aprumada, bem pintada, bem acabada e não estar edificada na rocha que é Jesus. Uma das exigências que Deus fez para um rei, ele estava doente, aí Deus mandou o profeta lá e o profeta disse assim: ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. É uma exigência de Deus, é um pedido de Deus. Nós temos a nossa casa em todos os aspectos e sentido em ordem. Veja, quando a rainha de Sabá, eu estou falando sobre casa, e a casa tem vários sentidos aqui. Vá tomando posse daquilo que Deus vai lhe falar na noite desse dia. Quando a rainha de Sabá veio lá de longe, dias e dias de viagem, porque ela queria conhecer pessoalmente um homem chamado Salomão. Homem este que, quando Deus lhe apareceu e lhe fez a seguinte proposta: peço o que você quiser e eu vou te dar. Aí Salomão disse: eu só quero uma coisa do Senhor,
que é que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria, para saber entrar, saber sair, saber governar e saber lidar com esse teu tão grande povo. Aí Deus disse: olha, Salomão, porque tu não me pediste riqueza, não me pediste longevidade, ou seja, muitos anos de vida, e não pediste a morte dos teus inimigos. Olha aí, eu vou te dar sabedoria, e além de sabedoria eu vou te dar riqueza e vou te dar paz. E a sabedoria que eu vou te dar, Salomão, nunca houve antes de você e nem haverá depois de você uma pessoa tão sábia. Aí a Bíblia diz que a rainha de Sabá veio lá dos confins da terra, lá dos cafundós dos Judas, para conhecer Salomão. A Bíblia diz que quando ela chegou na casa de Salomão, ela quase desmaia, irmãos. E com a primeira vista que ela teve, sabe qual foi? Primeiro, os trajos dos empregados, e segundo, a maneira deles se sentarem e se levantarem. Só isso já deixou a rainha de Sabá admirada. Pense em uma casa alinhada e organizada, era a casa de Salomão. A rainha de Sabá ficou boquiaberta. Eu estou falando que uma mulher está se admirando com a casa de um homem. Eu vou explicar o que eu quero dizer. O homem às vezes não tem muito jeito para se organizar, a mulher tem mais, é da natureza da mulher. Então a rainha, que era uma mulher, óbvio, quando chegou na casa de Salomão, que é um homem, óbvio, ela se espantou com as ordens que eles davam, com a determinação. Alguém disse, irmão, que era tão organizado que nas panelas da cozinha de Salomão, no fundo estava escrito assim: santidade ao Senhor. Ou seja, era uma casa aonde o nome do Senhor era honrado, aonde o nome do Senhor era glorificado, aonde o nome do Senhor era exaltado, aonde o nome do Senhor era engrandecido. Quer ter uma casa abençoada? Então passe, aleluia, a engrandecer o nome do Senhor na sua casa. Mas você quer chamar pela velha da trouxa, quer chamar pela pelada, fica falando palavrão, xingando o marido, xingando a mulher, invocando os demônios, está repreendido em nome de Jesus. Quer bênção na sua casa? Invoca a presença de Jesus. Aleluia. Eu estou falando sobre casa, irmãos. A Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, está escrito. Mas a gente denomina o ambiente como casa de Deus. Aqui também o templo de Salomão era denominado de casa de Deus. A gente considera este prédio como casa de Deus, porque entregamos para Ele, consagramos a Ele. O salmista no Salmo 122, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí a pergunta que não quer calar: quando a sua mulher lhe chama para vir para a igreja? Ou quando o seu marido lhe chama para vir para a igreja? Quando a sua mãe chega para você, vai se ajeitar, menina, que hoje tem culto. Eita! Meu Deus do céu! Olha a bochecha! Incha que só saco boi. Fica com raiva. Não, irmão. Crente comprado, lavado, remido, adorador fiel, quando ele é convidado para vir para a igreja, o coração dele salta de alegria, e ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. O salmista, ele amava tanto a casa de Deus, irmãos, que ele fez um pedido, está lá no Salmo 27, verso 4. Ele disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não queria ir de vez em quando, ele queria morar na casa de Deus, irmão. Diferente de eu e você, que quando dá 8h40, 15 para as 9, 8h50,
Termina mais não, mas estou com fome. Aleluia! Mas o salmista dizia uma coisa: eu pedi ao Senhor e vou buscá-la. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele diz o motivo. Sabe qual era o motivo? Ele disse: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque quando você assiste a novela, você só aprende a ser desobediente ao seu pai e à sua mãe, a brigar com o seu marido e brigar com a sua mulher. Então quer aprender coisa boa? Venha para a igreja, venha para o templo, venha para a casa de Deus. Aleluia. Mas ele prossegue. Aqui ele está nos ensinando que não devemos desprezar a casa de Deus. Mas essa casa que eu estou falando, ela é passageira. Já no capítulo 14 de João, o escritor diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. O profeta Josué 24:15, se não me engano na referência, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou falando de casa. Está meio misto aqui, a casa de Deus é a sua casa. Mas você está entendendo, você é crente. A Bíblia diz que quando a ovelha se desgarrou, está lá em Lucas 16, aliás 15:6, e o pastor deixou as 99 no aprisco e foi lá no deserto onde a ovelha estava perdida, e encontrando-a, dizendo que ele colocou ela nos ombros e trouxe para casa. E no versículo 6 do 15 ele diz assim: olha, e chegando à sua casa, convocou os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Olha, nada contra, até porque às vezes não tem possibilidade, mas você vai entender o que eu vou falar. Nada contra, não, até eu entendo, tem momentos que não é possível, mas o lugar de crente festejar é em casa. O lugar de crente fazer festa é em casa, é em casa. Ele se alegrou em casa, convidou os amigos para vir para a casa dele. Olha, isso aqui é um ensino para a nossa vida, irmão. Claro que você tem muitos amigos, muito conhecidos, não dá dentro de casa. Aí tem que alugar um salão, festa, uma chácara, um sítio, porque você é uma pessoa muito popular, então eu entendo. Mas aqui está dizendo que ele se alegrou e festejou em casa, porque achou a ovelha perdida, fez festa em casa. E neste mesmo capítulo, não marquei o versículo, fala da mulher que perdeu uma dracma. E a Bíblia diz que ela acendeu a luz, pegou a vassoura e varreu, e achou a dracma perdida. E a dracma tinha se perdido dentro de casa. Lembra da viúva que o marido morreu, ela ficou com uma dívida e o credor veio cobrar a dívida dela? Ela procurou o profeta, e o profeta fez a seguinte pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Mas ela parou e pensou: não, peraí, eu tenho uma pequena botija com azeite. Se vá, peça vasilhas emprestadas, não pouca, entre na sua casa, feche a porta e encha os vasos que estão vazios com azeite da botija que está cheia. Aonde era que estava a bênção daquela viúva? Em casa. Porque a gente quer buscar a nossa vitória fora de casa, irmãos. A nossa alegria, a nossa felicidade está em casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. É ali onde a gente tem que ser feliz. Estou pregando Bíblia para os amados, irmãos. Eu sei que você vai ficar meio assustado, meio espantado, mas você vai sair daqui mais crente. Ou talvez não, só Deus sabe. Mas Deus está falando.
Veja, foi dentro de casa que o azeite foi multiplicado com as portas fechadas. Existe uma cidade na Bíblia chamada Jericó. Foi destruída por Josué e sobre ela foi lançada uma maldição, que quem reconstruísse a cidade, quando lançasse o fundamento, o filho mais velho morria. Quando colocasse as portas, o filho mais novo morria. Eu não lembro o nome da pessoa que reconstruiu a cidade, mas uma pessoa reconstruiu a cidade. Quando ele lançou os fundamentos, o mais velho morreu. Quando ele terminou e colocou as portas, o mais novo morreu. Esta cidade, ela se tornou uma cidade amaldiçoada. Ela era uma cidade tão amaldiçoada que Jesus Cristo só passou por ela uma vez. Cidade de Jericó, onde ele curou o cego. Ele só passou uma única vez pela cidade de Jericó. Isso também nos traz uma lição. Haverá oportunidades na nossa vida que será única, irmãos. Então não perca. Haverá oportunidades na nossa vida que será única. Eu aprendi uma frase e falei isso com meu filho. Só é melhor estar preparado para uma oportunidade do que ter várias oportunidades e não estar preparado. Jesus Cristo passou só uma vez naquela cidade. Mas existia uma regra. A cidade era amaldiçoada, mas existia uma regra. Quando alguém lançava uma maldição sobre uma pessoa, sobre uma cidade, sobre uma região, aquela maldição, ela poderia ser quebrada se alguém superior àquele que amaldiçoou viesse. Se alguém lançasse uma maldição e outro maior do que ele viesse, poderia quebrar a maldição. Aí Josué lançou a maldição sobre Jericó. Aí de repente veio Jesus, que é maior do que Josué, e quebrou a maldição. Então se alguém está lançando maldição na tua vida, dizendo que não vai vencer, vai ser um fracassado, um derrotado, não se preocupa não, porque aquele que está na tua vida é maior do que aquele que está te amaldiçoando. Ah, pastor, mas disseram que vou jogar terra de cemitério sobre a minha casa. O teu Deus é maior do que quem vai jogar terra de cemitério. Ah, mas disseram que vão colocar o meu nome na boca do sapo. O teu Deus é maior. Aleluia. Então não precisa ter medo da maldição, porque aquele que está conosco é maior do que o que está. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou na cidade. Aí na cidade tinha um homem chamado Zaqueu. Era rico, chefe dos publicanos, mas era de pequena estatura. Em uma linguagem comum era não. E ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da estatura, dificultava. Jesus, quando andava, irmão, era no mínimo 5.000 pessoas. Lembra da primeira das multiplicações de pão e peixe? 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E você sabe que no mundo existe mais mulheres e mais crianças do que homens. Então tinha no mínimo 15.000 pessoas que estavam há 3 dias ouvindo Jesus pregar. Foi quando os discípulos disseram: Senhor, eles estão há 3 dias conosco, manda eles ir embora. 3 dias, irmão, 3 dias. E a gente se estressa com 2 horas de culto. 3 dias. Eles estão com fome. Aí Jesus multiplica o pão, não é essa aqui a pregação. Aí Zaqueu quer ver Jesus. Só que Jesus está cercado por uma multidão. Então ele tem a ideia de subir numa figueira brava, um sicômoro. E alguém disse que o sicômoro, ele coloca espinho de cerca de 5 centímetros. Aí Zaqueu subiu na árvore espinhosa, se escondeu para ver Jesus passar. Quando Jesus vai passando, Zaqueu não sabe que Jesus sabe que ele está ali. Zaqueu não sabe que Jesus sabe. Mas não precisa você saber que Jesus sabe. Sem você saber que Jesus sabe mesmo assim. Quem não sabe sou eu, teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher. Mas Jesus sabe. 15.000 pessoas, ninguém sabia que Zaqueu estava ali, mas Jesus sabia. Aí Jesus Cristo vai, para bem debaixo da figueira, e alguém pensa: ele parou para descansar, está cansado. Como homem ele se cansa, é verdade, mas ele não parou para descansar.
Ah, quem sabe ele parou para ver se acha um figo nessa figueira. Também ele não parou para ver se achava figo na figueira. Ele parou porque estava com um propósito a realizar. Aleluia! Aí ele para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Alguém disse: endoidou, falando com a figueira. Porque Zaqueu estava escondido lá por trás das folhas da figueira. E figueira tem folhas grandes, folhas largas. Foi com essas folhas que Adão e Eva fizeram o avental. Estava lá o Zaqueu era pequenininho, a folha escondia fácil. Mas Jesus acha mesmo assim, não adianta. Pode se esconder onde for, Jesus vai te achar. E você vai vir fazer o que Jesus mandou fazer, nem que seja na barriga da baleia, mas vai vir. Eita! Porque um se esconde, ele acha, um foge, ele pega. Aleluia! Com Jesus é assim, meu filho: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas a obra vai ser feita. Aí quando Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Eu quero, Zaqueu, entrar em tua casa. E foi Jesus com Zaqueu, porque Zaqueu desceu com alegria, feliz, espantado, maravilhado, e levou Jesus para a casa dele. As pessoas se reuniram para ver aquela cena, espantado porque Zaqueu era rejeitado, era desprezado, xingado. Aí Jesus Cristo, no meio da conversa, disse assim: hoje veio salvação a esta casa. Jesus salvou Zaqueu dentro de casa, irmão. Veja, a festa pela ovelha que foi perdida foi em casa. O azeite foi multiplicado em casa. Jesus Cristo veio e salvou Zaqueu em casa. Em Apocalipse, não lembro a referência, parece que 3:20 e 21 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Sabe aonde? Na sua casa. Ei, eu comecei dizendo que se a sua casa estiver organizada, tudo na sua vida dará certo. É por isso que Jesus Cristo quer primeiro entrar na tua casa, porque depois que Ele organizar a tua casa, a tua vida, o teu casamento, a tua família, ninguém mais te segura. Minha irmã, aprenda a organizar a sua casa. Está coando o café na meia, rapaz. Aleluia. O marido disse: que café gostoso. Ele é um saborzinho assim diferente quando coa na meia. Misericórdia, que não tem não. Mas eu estou dando a receita para você receber vitória, meu. Glória a Deus. Porque não tem coisa mais tribulosa, irmãos, do que você vir para a igreja com raiva da mulher, o marido com raiva, a mulher com raiva do marido. Aleluia. Pense na agonia. Mas eu não vou dizer que fique em casa não. Venha com raiva mesmo, que aqui Jesus lhe ajeita. Mas é ruim, meu irmão. Graças a Deus meu casamento é uma benção. A gente praticamente não discute. Mas tem hora que a gente fica meio agitado. Aí você chega na igreja agitado, fica meio perdido na hora de pregar, não sabe o que é que vai pregar, porque pensa na pregação, pensa na raiva que teve. Aí fica aquela misturada abençoada. Mas é ruim, irmão. Você não vê não que tem hora que alguém vai cantar e no meio do hino, isso é porque... Oh, glória! Está cantando no meio do hino, vou pegar aquele filho se chegar em casa. Vamos botar baquete no ouvido dele. Comprar o 1080 devagarzinho. Sangue de Deus, né? Oh, meu Pai, Jesus vai ajeitando teus filhos.
Ó, entrarei em sua casa. Veja, o encontro de Jesus, irmãos. Eu vou falar uma coisa agora, não se espanta não, não interprete mal não, deixe de vir para o culto não, viu? Mas o encontro de Jesus não é nem na igreja, é em casa, ó. Porque se você não tiver um encontro com Jesus em casa, você vai vir para a igreja, irmãos, à toa, ou seja, desapercebido, desconcentrado. Eu aprendi com meus pais na fé que você começa a cultuar de casa. Você já vem dando glória a Deus de casa. Você já vem cheio de casa. Você já vem animado de casa. Você já vem com unção de casa. Eu estou dizendo que Jesus Cristo quer abençoar a tua casa. E quando isso suceder, aleluia, você vai decolar. Ó, o primeiro rei de Israel foi Saul. Outros exerciam uma espécie de reinado, mas eram juízes. Mas o primeiro rei de forma oficial foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Escolhido por Deus, chamado por Deus, ungido por Samuel. Depois ele é desaprovado. Ele perde a aprovação. Aí Deus vai levantar outro. Aí Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um para ser o próximo rei de Israel. Aí Samuel encheu o vaso de azeite e foi para a casa de Jessé. Deus sabia que Davi estava no campo. Aonde Davi estivesse, Deus sabia e poderia até mandar Samuel ir até ele, mas disse: não, você vai ungir ele em casa. O ministério começa em casa, o chamado começa em casa, a vitória começa em casa. Quem tem casa abençoada, irmão, é aprovado por Deus. Eu estou dizendo que Deus quer abençoar a sua casa. Agora, para isso, você tem que deixar ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Serei com ele e ele comigo. Eu estou terminando. Glória a Deus. Olha, essa mensagem me veio à mente ontem. O presbítero Fernando fez um culto em ação de graça, aniversário da missionária irmã Beth. Eu fui lá ontem no Ares, e o pregador, ele leu em Gênesis 18. Aí ele chegou na parte que o anjo faz uma promessa para Sara, e foi aqui onde me veio essa mensagem. Porque na hora que o anjo chega, 3 anjos, o Abraão vê, não sabe que é anjo, porque eles estão disfarçados. Mas o Abraão manda eles pararem, manda trazer água para lavar os pés dele, manda o servo, o criado, ir lá no campo pegar um cordeiro para preparar um guisado, manda Sara pegar farinha para fazer bolo, para eles comerem. Aí de repente um deles faz a seguinte pergunta: aonde está Sara? Aí o Abraão disse: dentro da tenda, dentro de casa. Aí o anjo disse: diga a ela, ou melhor, Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar por aqui novamente, e tua esposa Sara vai dar à luz um filho. Eu estou dizendo para você que as promessas de Deus vêm sobre as nossas vidas quando a gente está em casa. Deus fala conosco em casa, irmão. A festa pela ovelha perdida foi em casa, o azeite foi multiplicado em casa, Davi foi ungido em casa, Zaqueu foi salvo em casa, e Sara recebeu a promessa em casa. Então pare com essa agonia de querer estar pelo shopping, pelas praias, pela pizzaria, pela churrascaria, porque lá Deus não vai falar com você não, Deus vai falar com você aí em casa. Eita, tem um bocado de gente que agora desanimou.
Meu Deus. Não é errado não, meu irmão. Eu estou aqui pregando uma palavra para você. Não interprete errado não. Aleluia. Pois ela estava em casa, aí Deus foi lá e fez a promessa. Sabia que Jacó, está lá no 25 e 27, Jacó ele gostava de estar em casa. Lembra que Isaac com Rebeca, Rebeca ficou grávida de dois, Esaú e Jacó? A Bíblia diz que Jacó gostava de estar em casa. Olha, meu irmão, se a tua mulher não gosta de casa, estou cansado de estar em casa. Estou cansado de olhar para esses pratos. Estou cansado de olhar para uma trouxa de roupa toda semana. Estou com a coluna doente de tanto varrer essa casa. Eita, meu Deus, parece que Jesus agora está alinhando aí com isso. Oh, minha irmã, faça isso não. Tem tanta gente que gostaria de ter uma casa, por mais humilde que fosse, ter uns pratinhos para lavar, umas roupinhas para lavar. Porque tem gente que não lava prato. Às vezes tem até o prato, mas não tem a comida. Por isso não lava, porque não sujou o prato. Dê graças a Deus porque você tem prato para lavar. E se você está lavando o prato é porque você comeu. Aleluia. Não reclama de barriga cheia não, meu irmão. Jesus está mandando você amar sua casa, amar sua família, amar os seus filhos, cuidar do seu lar. Glória a Deus. O Jacó gostava de casa. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele decidiu deixar os pais e foi para uma cidade longe, padeceu, porque a bênção dele estava em casa. Quando ele voltou, o pai o recebeu, o abraçou e lhe deu vitória. Então, meu irmão, minha irmã, como eu falei, essa mensagem me veio de forma tão singela ontem, e eu analisei e vi que muitas bênçãos vieram na vida dos servos de Deus em casa. Então não fique estressado, aperreado, procurando lugares fora para ser feliz. Seja feliz em casa. Aprenda a desenvolver uma capacidade de ser feliz na simplicidade, com seus filhos, com seu esposo ou com a sua esposa, dentro do convívio do seu lar, porque é ali que Jesus está. Às vezes, se você vai para um ambiente secular, muitas das vezes Jesus Cristo não pode, porque o ambiente não favorece Jesus, não permite a chegada de Jesus. Você pode até se alegrar, se satisfazer fisicamente, carnalmente, mas talvez a sua alma, o seu espírito volte vazio. Você vai voltar com a carne alegre, satisfeita e realizada, porém com o espírito vazio e triste. Então aprenda a ser feliz na simplicidade, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e com certeza você irá prosperar, irá entender o significado da vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique em pé. Vamos agradecer a Deus.